deixou de ser um grande poder a Igreja Católica Romana e daí começou a Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, será que esta é uma interpretação razoável? Então vejamos primeiro. Primeiro quero ver que este chifre não é o pequeno chifre de capítulo 7, como muitos entendem. Muitos acham que aqui o que temos é o mesmo chifre que existia em capítulo 7 na besta. Lembra-se a última vez quando estudamos aquele pequeno chifre? Lembra-se que aquele pequeno chifre saiu do Império Romano, é certo. E saiu depois de 10 reis romanos e tirou 3 reis aqui, como nós estudamos a última vez. Mas vejamos agora o que a Bíblia, a própria Bíblia diz sobre este bode aqui. Vou lhe mostrar primeiro que este pequeno chifre sai não do 4º reino romano, mas sim sai do 3º reino grego. Como é que nós sabemos isto? Porque, graças a Deus, um anjo veio a Daniel para interpretar esta visão. E eu vou lhe mostrar agora o que o anjo falou. Diz aqui em versículo 15: havendo eu, Daniel, tido a visão, procura entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta a visão. Uma figura celestial então acabou falando com Gabriel. Quem é este Gabriel? Bem, Gabriel é nada menos do que aquele anjo que foi falar com Maria sobre o nascimento do Cristo, do Filho de Deus. Aqui este Gabriel, um anjo de Deus, ainda vive. Sempre vivia lá, desde o início, quando foi criado. E ele foi falar com Daniel para ajudá-lo a compreender o significado desta visão. Então aqui nós vamos ter ajuda angélica. É bom, não é? É bom ter um anjo ver e nos explicar o significado desta imagem e desta visão tão misteriosa e tão difícil de compreender. Então veja bem, em versículo 17, veio pois Gabriel para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então ele já disse que vai ser no fim dos dias judaicos. É claro, porque Daniel era judeu. E sobre os judeus, no fim do tempo dos judeus, esta visão ia se completar e se cumprir. Então o versículo 18 diz: falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ela, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Agora, versículo 20, escute bem. E vamos voltar também para a nossa outra mapa aqui no início do carneiro, do bode. Versículo 20. Versículo 20 diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então não temos que adivinhar, não temos que sonhar, não temos que inventar qualquer interpretação. A Bíblia já nos disse que este carneiro representa o Império Medo-Persa. Então é a Medo-Pérsia. E já se explica pelo anjo. O anjo nos falou quem ele é. Agora depois, versículo 21, e o bode? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então veja, já sabemos quem é este bode. Este bode é a Grécia. Então, não é a Roma. Então, a interpretação adventista diz que realmente o pequeno chifre
é Roma. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o bode todo é o Império Grego. E a Roma não saiu de jeito nenhum do Império Grego. A Roma era uma nação independente da Grécia, completamente não tinha nada a ver com o Império Grego, até conquistá-lo. Daí, este pequeno chifre aqui, não pode ser a Roma, tem que sair mesmo, tem que sair do Império Grego, porque o bode significa, a Bíblia diz aqui, assim, tem que sair do Império Grego. Agora, diz que aquele chifre grande, entre os olhos aqui, este chifre grande é o primeiro rei, como toda a história conta. Então, o primeiro rei grego, então, é Alexandre Magno. Alexandre Magno conquistou o Império Medo-Persa com uma velocidade tremenda. Por isso o bode nem tocou no piso. Então ele realmente continuou assim e conquistou o mundo inteiro em 3 anos. E daí se tornou um império mundial. Sabe uma coisa interessante? O historiador Joséfo nos conta a história deste período de tempo. E nos diz que o que aconteceu quando Alexandre o Magno estava conquistando o Império Medo-Persa, que ele, quando ele chegou na Palestina, mandou um recado para o sumo sacerdote de Jerusalém e pediu recursos e ajuda para auxiliá-lo a conquistar o Império Medo-Persa. O sumo sacerdote escreveu uma mensagem, mandou de volta, dizendo: não podemos ajudá-lo porque somos amigos e aliados do Império Medo-Persa e por isso eles deixaram de ajudar a Grécia. Quando Alexandre Magno recebeu este recado, ele ficou furioso. Ele decidiu ir a Jerusalém e destruir todos os judeus. No caminho para Jerusalém, quando ele se aproximava da cidade, Joséfo disse que o sumo sacerdote recebeu uma visão no templo. E a visão lhe falou que devia sair da cidade com todos os outros sacerdotes para se encontrar com Alexandre Magno. Então, todos saíram da cidade, o sumo sacerdote em frente, e o Alexandre Magno, então, veio chegando, e ele, para matar o sumo sacerdote, mas quando ele viu aquele sumo sacerdote, ele mandou o exército parar. Ele desceu do seu cavalo, foi lá perante o sumo sacerdote e prostrou-se perante ele. E os seus generais falavam: mas o que é isso? Nós viemos para matar esta gente, você está os adorando? Ele disse: não estou adorando este homem, eu estou adorando o Deus que ele representa. Porque quando eu saí de Macedônia, eu tive uma visão, um sonho, e Deus falou comigo que ele tinha me escolhido para conquistar o mundo inteiro. E sabe, o homem que falava a mim no sonho era vestido como este sumo sacerdote. Eu acho que este homem representa o Deus que me escolheu para ser o imperador mundial. Daí o sumo sacerdote então liderou o exército todo de Alexandre Magno para entrar na cidade. E lá, quando eles chegaram ao templo, o sumo sacerdote pediu que Alexandre Magno esperasse. Ele subiu no templo, voltou com a Bíblia na mão. Abriu a Bíblia para o livro de Daniel, capítulo 8. Mostrou a ele que a própria Bíblia tinha predito que o Império Grego ia conquistar o Império Medo-Persa. E mostrou onde está escrito. E aqui está. Daniel capítulo 8, versículos 20 e 21. Daí, nós podemos ver que a Bíblia predisse séculos antes de acontecer a conquista mundial de Grécia
sobre o Império Medo-Persa. Sabe o que Alexandre Magno fez quando ele leu isto na Bíblia? Ele disse, verdadeiramente este é povo de Deus. E este livro é livro de Deus. E ele fez um decreto dizendo que os judeus deviam ser bem seguros e devem ser protegidos, que ninguém devia tocar mão nos judeus. Ele deixou a cidade em paz e foi conquistar o Império Medo-Persa. Mas veja, esta profecia aqui tem o mesmo valor para nós hoje, porque predisse um acontecimento histórico mais de 160 anos antes dela acontecer. Um homem não pode fazer isto. Um homem pode me falar agora quem será o próximo grande poder mundial e quem vai conquistar a Rússia, ou quem vai conquistar a China, ou quem vai conquistar os Estados Unidos do Norte. Ninguém sabe. Ninguém sabe por certo.